Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de música? Pois bem, a tia já até perdeu as contas de quantas aulas de músicas nós já tivemos. Como de costume, vamos fazer a nossa oração, né? Para Deus estar abençoando a nossa aula, estar nos abençoando, para a gente estar aprendendo tudo que for dado durante a nossa aula, não é mesmo? Vamos fazer a nossa oração, que é o Pai Nosso, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Agora, vamos para os nossos 3 exercícios básicos da aula de música, que todos também já estão cansados de saber quais são, né? Que é o reloginho, respiração e prolongação da nota. Vamos começar com o exercício da respiração, tá? O exercício da respiração por 40 segundos, tá bom, pessoal? 40 segundos o nosso primeiro exercício. Vamos começar. Muito bem! Gostei de ver! O nosso próximo exercício é o exercício do reloginho. Vamos fazer ele somente por 20 segundos, tá bom? Começando agora. Muito bem, galerinha! Nosso próximo exercício é o da prolongação das notas. Só que eu pensei que a gente pode fazer ele não tão prolongado assim. Vamos cantar a nota musical subindo a escala harmônica e descendo, tá bom? Vai ficar assim, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Agora eu quero que vocês façam esse exercício comigo, tá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Muito bem, pessoal! Agora que já fizemos os nossos exercícios, podemos dar continuidade à nossa aula. Na nossa aula passada, nós falamos sobre poluição sonora, né? A tia explicou para vocês o porquê poluição sonora é um assunto tão sério. Na aula de hoje, nós vamos mudar um pouquinho o rumo da nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é gênero musical, tá? Eu não sei se alguns de vocês já sabem, mas eu vou estar explicando para vocês tudo sobre o gênero musical. Vou estar explicando o que é cada gênero, como surgiu, tá? Os segmentos que foi tomando no decorrer dos anos, tá bom? Eu preciso que vocês prestem muito atenção nessa aula, tá bom, pessoal? Vamos lá! O que é gênero musical? No Brasil, a população possui uma relação intensa com a música, né? No nosso país, as pessoas, né, os brasileiros, gostam muito de música. Podem reparar que, durante todos os dias, se vocês visitarem a casa de várias pessoas, sempre vai ter alguém ouvindo música, não é mesmo?
O povo brasileiro, de forma geral, é bastante musical, apreciando essa forma de arte em seu dia a dia e nos momentos de lazer. Sempre que tem uma festa, tem música também, não é mesmo, pessoal? Quando a gente está feliz, a gente também gosta de ouvir música. Assim como também quando estamos tristes, gostamos de ouvir música, não é mesmo? O país é muito diverso e heterogêneo culturalmente, ou seja, tem bastante gêneros musicais, né? Muita diversidade, tem música para todos os gostos, para todos os públicos. E apresenta distintos estilos musicais, independente da religião. Entretanto, alguns se destacam e fazem sucesso em todo o território. Confira a seguir as principais características e os maiores representantes dos principais gêneros musicais do Brasil. O primeiro gênero que a gente vai estar estudando nessa aula vai ser o sertanejo, que eu acho que é o ritmo mais tocado no nosso estado, né? Em Minas Gerais, também é muito tocado no sul, né? Pro lado do sul, só que já tem outra classificação. Eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre o sertanejo. O estilo de música sertaneja teve sua origem no Brasil a partir da década de 1910. Perceberam, pessoal, que muito tempo atrás já existiu o sertanejo? Em 1910. Prestem bastante atenção. Ela foi produzida por compositores do campo e da cidade, utilizando principalmente viola caipira, chamada também de embolada ou moda de viola. Esse gênero musical se segmentou em diversos tipos. Ou seja, o primeiro sertanejo mesmo que, existiu no Brasil foi a música caipira, a moda caipira, não foi mesmo? Até chegar esse sertanejo que a gente tem o costume de ouvir hoje, demorou bastante. Também chamado de sertanejo raiz, não é mesmo? A moda caipira pode ser chamada de sertanejo raiz. É moda de viola e é embolada. O sertanejo, que é a moda de viola, o sertanejo de moda de viola, tomou outros segmentos, ou seja, a partir dele surgiram outros sertanejos, tá? Como sertanejo raiz ou música caipira, que foi o que a tia citou agora há pouco. Surgiu também o sertanejo romântico, que é aquele sertanejo que fala de amor, aquele sertanejo sofrido, que nosso Deus. Surgiu também o sertanejo dançante, né? Quem aí já foi em alguma festa e tocou uma música sertaneja bem animadinha e todo mundo começou a dançar? Surgiu também, que é o nosso sertanejo da atualidade, sertanejo universitário, que é muito famoso hoje em dia. Todos conhecem uma música ou outra, que são de cantores como Marília Mendonça, Jorge Mateus. Tem tantos, pessoal, é porque a tia não é muito fã, sabe? Aí a tia não sabe muito bem o nome dos cantores, não. Zé Neto Cristiano também, tá? Surgiu bastante sertanejo universitário no decorrer dos anos, né? Hoje em dia, o sertanejo universitário é o tipo de música mais ouvida no Brasil. Perceberam? Foi o que a tia falou agora há pouco. Nos anos 90, esse gênero ganhou muita projeção com algumas duplas, como Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo e entre outros. A partir dessa época, outras duplas surgiram e consolidaram ainda mais o sertanejo no país. Recentemente, duplas de mulheres, lembra que a tia falou? Simone e Simaria, Marília Mendonça, Maiara e Maraísa. Duplas de mulheres têm surgido e feito sucesso na cena da música sertaneja, trazendo também temas do universo feminino para esse estilo musical. Ou seja, antes o sertanejo, há muito tempo atrás, né? Muito tempo mesmo. O sertanejo universitário era cantado por homens, né? E relatavam romances, histórias de vida, né? Relembravam a infância. Hoje em dia, as duplas femininas estão
estão fazendo muito sucesso com o sertanejo, né? O nosso próximo gênero musical é chamado de MPB, conhecido mundialmente, tá? Alguém sabe me explicar qual é a definição de MPB? Muito bem. Para quem falou música popular brasileira, acertou, tá? MPB significa música popular brasileira. Esse é um dos meus preferidos. Eu vou estar lendo um pouquinho para vocês sobre ele. A MPB, sigla para Música Popular Brasileira, é um dos gêneros musicais mais apreciados no Brasil e também internacionalmente, tá vendo? A MPB, ela é famosa até fora do nosso país, tá? É um gênero musical muito importante no nosso país, tá bom? Surgiu em meados da década de 1960, com um desdobramento da bossa nova e apresentava influência de diversos estilos musicais. Agora vocês vão entender por que eu falei que a MPB é tão importante no nosso país. Prestem bastante atenção. Com o golpe militar de 1964, esse tipo de música também se constitui um forte instrumento de luta contra a repressão. Tá vendo, pessoal? A MPB, de certa forma, era como se fosse a defesa, né? A nossa defesa contra a opressão, não é mesmo? Naquela época lá onde os militares dominavam o país, né? E nem todo mundo podia fazer tudo que quer, não. A MPB veio com muita força. Vocês vão ver que os cantores da MPB teve alguns probleminhas quanto a isso. Com conteúdo contestador, as músicas Com conteúdo contestador, os músicos se posicionavam de maneira contrária às injustiças sociais e à ditadura imposta no país. Ou seja, os cantores, os músicos, os compositores usavam a música para colocar para fora o que eles sentiam, né, naquele momento de opressão, naquele momento de tanta dor no nosso país. Os artistas Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, nomes muito importantes na história da MPB e no contexto sociopolítico da época, foram obrigados a se exilar. Olha para vocês verem que triste. Eles eram tão barrados, sabe? Censurado a palavra certa. A música deles eram censurados, eles não podiam cantar elas. Então, levaram eles para um exílio. Que é exílio? É como se tivesse uma ilha. Eles criaram um exemplo, tá, pessoal? Não tô falando que foi isso que aconteceu, não. O exílio é como se tivesse uma ilha e os militares da época pegaram eles e levaram para essa ilha, né? Para ninguém ouvir as músicas dele, né? Que falavam da nossa democracia, que é tão importante nas nossas vidas hoje em dia. Outros artistas notáveis são Elis Regina, Djavan, Milton Nascimento, Gal Costa, Maria Bethânia e muitos outros. Pessoal, se vocês tiverem um pouquinho de curiosidade de saber sobre tudo que aconteceu na época que a MPB começou a ficar muito forte no nosso país, que infelizmente teve envolvimento com a ditadura militar, eu vou dar uma dica de uma música para vocês estarem ouvindo. Leiam a letra dela, tá bom? Que vocês vão entender um pouquinho melhor. A música chama Caminhando e Cantando, do Ivan Lourenço, tá? É só vocês ir lá no Google e digitar. Vai aparecer o nome da música aqui embaixo. Quem tiver curiosidade é só ir lá e pesquisar. Agora, vamos falar de outro gênero musical que é muito famoso no nosso país. É um gênero bem alegre, bem dançante e todo mundo também já ouviu falar desse gênero. Eu acho que é o mais famoso no nosso país, né? É a nossa raiz, né? Não é mesmo? A raiz do nosso país é esse gênero musical. Alguém sabe me dizer que gênero é esse? Pra quem falou samba, tá de parabéns. O samba é um dos gêneros mais forte, ou melhor, mais forte no nosso país. Muito importante também para a história do nosso Brasil, tá bom, pessoal?
O samba é um tipo de música inteiramente brasileiro, criado sobretudo pelos negros a partir de influências africanas no período colonial. Pessoal, não sei se vocês estão percebendo o tanto que a música tem a ver com a história do nosso país. A tia falou um pouquinho da MPB, né, do gênero musical, música popular brasileira, que teve forte ligamento com a ditadura. Agora a gente está falando do samba. O samba é muito mais antigo que a MPB. E a gente está falando do samba, e olha para vocês verem, quem criou o ritmo do samba foram os negros, que os portugueses trouxeram da África. Olha para vocês verem. No período colonial, na época que eles estavam colonizando o Brasil, vocês já devem ter ouvido um pouquinho da história da colonização e história, né, na matéria de história. E tem influências africanas, eles trouxeram um pouquinho da música africana e fizeram samba. Por bastante tempo, foi visto como cultura inferior, marginalizada, na verdade, desculpa, tia, leu errado, vou ler novamente. Por bastante tempo, foi visto como uma cultura inferior, marginalizada por conta de suas origens. Entretanto, como sempre fez parte da identidade do povo brasileiro, esse estilo de música e de dança também resistiu e segue forte no país, sendo que hoje o samba de roda baiano e o samba carioca foram elevados patrimônio imaterial brasileiro, tá vendo? A música não é alguma coisa material que dá pra gente tocar, né? A música é pra se sentir, pra se ouvir. Ele é considerado um patrimônio imaterial brasileiro. O samba é um patrimônio da nossa nação, tá vendo? Como tudo no meio musical é muito importante. Ao longo dos anos, assim como o sertanejo, esse gênero musical também sofreu várias subdivisões, resultando em sambas de roda, pagode, samba de partido alto, samba enredo, samba canção, samba exaltação, samba break e samba de gafieira. São muito os compositores e cantores que fazem samba. Alguns nomes importantes desse gênero são Arlindo Cruz, Alcione, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Bete Carvalho, Paulo César Pinheiro, Clara Nunes e entre outros, tá? Esses são um dos mais famosos, tá? Eu conheço bastante música deles. Se vocês tiverem algum interesse em conhecer mais sobre todos esses cantores que eu já falei, é só vocês ir lá no Google e pesquisar um pouquinho sobre eles. Vocês vão ver o quanto é interessante, tá bom, pessoal? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o forró. É o nosso último gênero musical da aula de hoje. Na próxima aula, a tia continua. O forró também faz parte da nossa identidade brasileira, tá bom, pessoal? O forró é um gênero musical nordestino, vocês vão ver que a tia vai estar falando dele agora, vocês vão ver o quão importante é. O estilo de música e de dança forró é uma manifestação cultural típica da região Nordeste e é muito tocada na época das festas juninas e quadrilhas. Sabe aquelas musiquinhas que vocês ouvem na festa junina, que a gente dança, né? Felizmente eu acho que esse ano não vai ter festa junina. E eu acho, tá? Não é certeza, mas provavelmente não vai ter, pro bem de todos. Mas nos anos que passaram, que vocês participaram das festas juninas, o forró é muito presente nas festas juninas, tá bom? É um gênero musical de raiz nordestina, tá, pessoal? Apreciada em todo o Brasil, foi disseminada pelo país através dos migrantes nordestinos que saíam de seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida, principalmente na década de 1960 e 1970. Mais uma vez, a música está ligando as suas letras à história do nosso país. Prestaram atenção
que o forró, a maioria deles foram criados de pessoas que saíram do Nordeste brasileiro por conta da seca, da falta de emprego, não é mesmo? Porque há uns anos atrás, agora eu creio que está melhorando, graças a Deus. O Nordeste é uma região, mas já melhorou bastante. Era uma região muito sofrida, não é mesmo? As pessoas saíam de lá, os nordestinos, e normalmente iam para São Paulo. Quando chegavam em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais, eles sentiam falta de casa, né? Falta de casa do Nordeste, que é a terra natal deles. Então, eles escreviam músicas relatando o sofrimento deles de estar longe de casa, os sofrimentos deles de quando eles moravam lá, não é mesmo? Prestem bastante atenção agora. Segundo o historiador e antropólogo Câmara Cascudo, o termo forró provém da palavra forró-bodó, que significa divertimento e farra. Olha para vocês verem, gente. Forró-bodó significa um divertimento e farra. O forró tem como base instrumental a zabumba, o triângulo e a sanfona. É subdividido nos ritmos xote, baião e chachado, tá bom, pessoal? Depois nós vamos estar falando sobre a classificação de cada um desses ritmos, tá? Desde o sertanejo até os outros. Com o tempo também se inclui outros instrumentos e características a esse tipo de música, o que gerou ainda o forró universitário e eletrônico, surgidos na década de 1990. Como representantes do forró tradicional, temos os artistas Dominguinhos, Grande Dominguinhos, Luiz Gonzaga. Eu gosto muito do Luiz Gonzaga, tá? Particularmente, acho muito legal. Para os meninos que não sabem, a tia nordestina, a tia baiana, nasceu lá na Bahia, mas mora aqui tem muitos anos. Então a tia tem muita ligação com essas músicas do Nordeste. Gosto bastante de ouvir MPB também, tá, pessoal? Como a tia falou, esse foi o nosso último gênero musical. Semana que vem, nós vamos estar estudando os ritmos, né, que subdividiam esses gêneros musicais. Hoje nós falamos do sertanejo, MPB e forró. Foi só esses três mesmo? Deixa eu conferir. A tia já estava esquecendo de um. Hoje nós falamos do sertanejo, MPB, samba e forró, né? Semana que vem nós vamos ver se conseguimos falar sobre mais ritmos que subdividem os gêneros musicais, tá? Vou tentar falar pelo menos de 2, não tenho certeza se vai dar tempo. Recapitulando, a nossa aula de hoje foi sobre os gêneros musicais, tá bom, pessoal? Gêneros musicais é uma matéria muito importante no meio musical, né? Pessoal, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.